Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um episódio de Personagens da Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi o formulador da teologia cristã e um dos maiores dentre todos os teólogos cristãos. O cristianismo que hoje conhecemos é, antes de tudo, um produto do desenvolvimento que Paulo fez com base nos ensinamentos de Cristo. Antes de começarmos a história de Paulo, eu quero fazer menção de um texto bíblico que diz assim: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses capítulo 1, versos 21 ao 24. Nenhuma pessoa, exceto Jesus, deu forma à história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Mesmo antes de tornar-se cristão, suas ações eram significativas. Sua perseguição frenética aos cristãos, seguida da morte de Estevão, deu início a um processo de obediência por parte da igreja à ordem de Cristo para pregar o evangelho em todo o mundo. O encontro pessoal de Paulo com Jesus transformou a vida dele. Nunca deixou de ser intensamente dedicado. Mas a partir desse encontro, toda a dedicação de Paulo foi direcionada ao Evangelho. Paulo era muito religioso. O treinamento que recebeu de Gamaliel era o melhor disponível. As intenções e os esforços de Paulo eram sinceros. Ele era um bom fariseu, conhecia a Bíblia e acreditava sinceramente que o movimento cristão era perigoso para o judaísmo. Por isso odiava a fé cristã e perseguia os cristãos sem misericórdia. Ele conseguiu permissão para viajar a Damasco, para prender os servos de Deus e levá-los de volta a Jerusalém. Mas o Senhor o deteve em sua apressada jornada pela estrada de Damasco. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e sua vida nunca mais foi a mesma. Até a conversão de Paulo, pouco havia sido feito a respeito da divulgação do evangelho aos gentios. Filipe pregara em Samaria e para um homem etíope. Cornélio, o gentio, convertera-se pela pregação de Pedro. Em Antioquia da Síria, alguns gregos haviam se unido aos cristãos. Depois da conversão de Paulo, Bernabé foi enviado a Jerusalém para verificar a situação da igreja. Depois foi a Tarso à procura de Paulo, a fim de levá-lo a Antioquia, onde juntos trabalharam com os cristãos que ali viviam. Então, empreenderam uma viagem missionária, a primeira das 3 que Paulo faria para divulgar o evangelho por todo o Império Romano. A penosa questão que causou muitos problemas no início da igreja consistiu em saber se os cristãos gentios deveriam obedecer às leis judaicas antes de tornarem-se cristãos. Paulo trabalhou arduamente para convencer os judeus de que os gentios eram aceitáveis diante de Deus e teve ainda mais dificuldade para converter os gentios disso. A vida das pessoas a quem Paulo pregou foi transformada. Elas foram desafiadas a encontrar Cristo. Deus não desperdiçou característica alguma de Paulo. Sua formação, seu treinamento, sua cidadania, seu pensamento e até seus pontos fracos foram usados pelo Senhor. Você está disposto a permitir que Deus faça o mesmo com você? Você nunca saberá tudo o que Ele pode fazer a seu favor e com a sua vida, até que permita que Ele seja o dono de todo o teu ser. Paulo nos deixou um legado de ensino. Teve muitos pontos fortes, obteve êxito em muitas de suas jornadas.
Ele foi transformado por Deus de um perseguidor de cristãos em um pregador de Cristo. Pregou a Cristo nas cidades do Império Romano em 3 viagens missionárias. Escreveu cartas para várias igrejas que se tornaram parte do Novo Testamento. Nunca teve medo de enfrentar os desafios e lidar com eles. Era sensível à liderança de Deus. Apesar da sua personalidade forte, sempre seguiu a direção de Deus e frequentemente foi chamado de apóstolo dos gentios. A maior fraqueza do apóstolo Paulo foi testemunhar e aprovar o apedrejamento de Estevão. Ele também estava determinado a destruir o cristianismo perseguindo os cristãos. Mas Paulo nos deixa grandes lições de vida. As boas novas são de que o perdão e a vida eterna estão disponíveis para todas as pessoas e são dons da graça de Deus alcançadas pela fé em Cristo. Nos ensina que a obediência é resultante de um relacionamento com Deus e que a verdadeira liberdade só vem quando não desejamos mais provar que somos livres. E que Deus não desperdiça nosso tempo. Ele usa o nosso passado e o nosso presente. Assim poderemos servi-lo com o nosso futuro. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, porém viajou por todo o mundo da época trabalhando para Cristo. Era um treinado como fariseu, aprendeu o ofício de fazer tendas e serviu como um missionário. Foi contemporâneo e estudou aos pés de Gamaliel. Foi testemunha da morte e apedrejamento de Estevão e andou com Lucas, Barnabé e Timóteo. Esta é a história do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que está escrita e é narrada em Atos. E ao longo da sua carta no Novo Testamento. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir um favor. Faz a tua inscrição no canal, faça um comentário, deixe um joinha e ative o sininho para você indicar para o YouTube que o conteúdo deste canal não é ofensivo e pode ser compartilhado. Assim você vai ajudar o canal a crescer, vai colaborar com a propagação do Evangelho de Cristo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em o nome de Jesus.